E eu posso dizer isso para você agora como presidente da República pela terceira vez. Meu compromisso com esse povo é nunca perder o direito de olhar nos olhos deles e dizer a verdade e somente a verdade. Doa a quem doer. Esse é um compromisso de fé que eu tenho. Eu me considero um vencedor na vida, porque eu nasci numa terra em que muitas vezes as crianças morriam antes de completar 50 anos de fome. Eu não morri. Eu vim para São Paulo, tive sorte de aprender uma profissão e tive sorte de ser torneiro mecânico e depois fui para o sindicato e virei presidente da República. Então eu sou tudo aquilo que eu jamais imaginei ser. E tudo isso eu sou muito grato a Deus, porque tudo que eu fiz acho que tem a mão de Deus. Às vezes eu fico contando a minha vida para as pessoas, para a pessoa saber do que eu passo, do que eu passei. Porque eu tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo. Tinha tudo. Era muita miséria na minha vida. Era muita miséria. Eu morei num cortiço na rua Oliveira de 1156, na Vila Carioca, em frente ao armazém do IBC, que está lá o armazém ainda. E eu morei num cortiço que tinha 27 pessoas. Tinha um banheiro, sem descarga e sem chuveiro. Então você imagina o que é 27 pessoas levantando de manhã para ir trabalhar. Todo mundo para utilizar aquele banheiro. Né? Na minha casa, a geladeira, só fui ter geladeira quando eu casei em 70. Porque a geladeira lá na minha casa era um poço. A gente comprava cerveja sem gelo, que era mais barato, colocava dentro de um balde, descia dentro de um poço, deixava lá uma meia hora, depois a gente bebia a cerveja. Então eu fico contando essa história para as pessoas, para a pessoa saber o seguinte: eu não sou um presidente da República, não, sabe, que gosta do povo. Eu sou um deles que cheguei lá. Quando o cara fala para mim, mas a minha casa deu enchente, eu tive muita enchente, eu sei o que é, Mano Brown, levantar 4 horas da manhã, sabe, vendo o rato nadar na beira da sua cama, vendo barata nadar, vendo fezes boiar, sabe, você tem que levantar numa desgraça de uma água suja, de uma lama, e muitas vezes, não foi uma vez não, foi muitas vezes, sabe, ficar dormindo na rua, dormindo na casa dos outros. Então essa vida toda eu sempre faço questão de contar para ele perceber: se eu cheguei a presidente, ele pode chegar. Se eu vencer, ele pode vencer. Sabe? Então essas coisas eu conto sempre, que é para a pessoa saber o seguinte: o Lula não é um presidente que está lá olhando de cima para baixo, não. O Lula é vocês que chegaram lá. O Lula é vocês que chegaram lá. Não me coloque, se coloque no meu lugar, que você pode chegar lá. Você pensa que eu não tinha medo quando eu vim pra cá, que eu ganhei a primeira vez? Você acha que eu deitava tranquilo? Deitava de barriga pra cima e ficava pensando: pô, será que eu vou dar certo? Será que... Sabe? Isso era muito grande. Eu morei num quarto de cozinha com 13 pessoas. Aí esse palácio aqui tem quantos quilômetros aqui dentro? Ou seja... Então, eu tento sempre passar isso pro povo. Ele tem que saber que ele pode vencer. A única coisa que eu acho é que ninguém pode desanimar. Ninguém pode desanimar, ninguém pode ser nutrido pelo ódio, pela inveja. A inveja é uma doença. Sabe, a gente tem que ser bom. Ser bom é melhor do que ser ruim. Sabe, a gente tem que acreditar que a gente tem que gostar das pessoas, estender a mão para aqueles que mais precisam da gente. Sabe, é esse mundo que eu sonho pro Brasil.